Diversas profecias famosas ao longo da história tentaram prever uma data específica para o fim do mundo ou para eventos apocalípticos de grandes proporções que transformariam completamente a vida na Terra. O canal Caminhos da Fé apresenta um vídeo que revela 5 das mais importantes e conhecidas previsões do fim dos tempos. A primeira é a profecia de São Malaquias, que teria sido elaborada no século XII por São Malaquias, um arcebispo irlandês que fez uma lista com 112 frases simbólicas que supostamente representam cada um dos papas futuros da Igreja Católica. De acordo com interpretações da profecia, o 111º Papa seria o Papa Bento XVI, e o 112º e último Papa seria o Papa Francisco. Alguns acreditam que esse último Papa estaria associado ao surgimento do Anticristo e ao fim dos tempos previsto no Apocalipse bíblico. Portanto, essa profecia gerou ansiedade entre fiéis católicos sobre o destino do atual Papa Francisco e o futuro da Igreja. Em segundo lugar, a profecia mais famosa é sem dúvida a de Nostradamus, o astrólogo francês do século XVI que escreveu centenas de quartetos com previsões simbólicas do futuro. Uma de suas passagens mais intrigantes fala sobre um rei de terror que chegará do céu em 1999 e que trará terror à Terra. Essa profecia é frequentemente associada à possibilidade de um asteroide ou algum evento cósmico que poderia trazer grande destruição. Outros interpretam que poderia se referir a algum fenômeno extraterrestre ou mesmo uma guerra nuclear em larga escala. De qualquer forma, trata-se de uma passagem muito sombria que alimentou muitos temores sobre eventos apocalípticos que destruiriam a vida como a conhecemos. Em terceiro lugar, nos últimos anos ganhou popularidade a teoria de que a própria Bíblia conteria um código secreto que prevê o fim do mundo. De acordo com alguns estudiosos e teóricos, ao analisar o texto original do Antigo Testamento no hebraico antigo, é possível encontrar padrões matemáticos nos intervalos entre as letras que formam palavras-chave com mensagens alarmantes. A principal delas prevê o ano de 2021 como data para eventos catastróficos associados ao colapso dos ecossistemas e ao aumento acelerado da temperatura global. Claro que se trata de uma teoria controversa e refutada por muitos estudiosos, mas que encontrou eco em alguns grupos religiosos preocupados com o destino da humanidade. Em quarto lugar, muita ansiedade foi gerada em torno do fim do calendário Maia em 2012, o que levou muitas pessoas a acreditarem que o mundo acabaria naquela data. No entanto, as evidências mostram que o fim de um ciclo no calendário Maia não significava necessariamente o fim literal do mundo, mas representava o início de uma nova era de grande transformação para a humanidade. Alguns acreditam que o novo ciclo que se iniciou significará uma transição para uma consciência global mais elevada e harmônica. Independente das interpretações, é fato que a data de 21 de dezembro de 2012 gerou muita expectativa e ansiedade em torno de uma possível profecia sobre o fim do mundo. Por último, existe uma antiga profecia da tribo Hopi, povo nativo americano que habita uma região do sudoeste dos Estados Unidos. Essa tribo passou sua cultura e tradições através de gerações por meio da tradição oral. Sua profecia descreve sinais como a inversão dos polos magnéticos da Terra e outros eventos cósmicos e naturais que indicariam um iminente colapso do mundo como conhecemos, dando origem a uma nova era para a humanidade. Novamente temos aqui uma previsão apocalíptica que gera grande fascínio e ansiedade quanto ao futuro da vida na Terra. Essas e tantas outras profecias e presságios sobre o inevitável fim dos tempos continuam a povoar o imaginário e os temores mais profundos da humanidade. Cabe a nós analisá-los com racionalidade, sem nos deixar levar por interpretações exageradas e alarmistas. Devemos separar os fatos dos mitos, e extrair o verdadeiro significado contido nessas previsões, muitas vezes associado à necessidade de vivermos de forma mais harmoniosa entre nós e com o planeta que habitamos. Alguns pontos adicionais sobre o tema. As profecias do fim do mundo estão presentes em praticamente todas as religiões, desde as mais antigas como o zoroastrismo, passando pelas principais como o cristianismo e islamismo, até seitas modernas como a Igreja da Unificação e o davidianismo. Datas redondas como o ano 1000, ano 2000 e 2012 com um medo humano diante da passagem de grandes ciclos temporais e da precariedade da vida. Psicologicamente, a crença em profecias apocalípticas atende à necessidade humana de dar sentido e esperar por uma salvação ou vida após a morte. Historicamente, líderes carismáticos já capitalizaram o medo do fim do mundo para controlar seguidores fanáticos dispostos a tudo.
Cientificamente não há evidência sólida que corrobore qualquer profecia sobre uma data precisa para o fim do mundo ou eventos apocalípticos globais. É prudente analisar criticamente toda e qualquer previsão apocalíptica, mas sem descartar mensagens válidas sobre viver de forma consciente e em harmonia.